Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem? Hoje, domingo, dia 21/6, templo fechado, né? Época de pandemia, devemos ficar em casa, cuidando também dos nossos familiares, pensando neles. E voltaremos aí ao estudo que temos feito aí 1 ou 2 vezes por semana, sobre Jesus ensinando os princípios do reino aos súditos do rei, né? Ali o ensinamento de Jesus aos discípulos depois de escolher ali os apóstolos, escolhendo, ensinou aquele povo que ali o seguia sobre os princípios do reino, né? Interessante notar que ensinou algo que é contra a realidade, contra o que era ensinado, o que eles esperavam até, né? Nós podemos também observar que o tempo, né, tem deturpado esse ensinamento, vem mudando esse ensinamento. Um ensinamento em que Jesus explica ali claramente como os súditos deviam viver e que como ele foi perseguido, os súditos também seriam perseguidos, porque testemunhariam o mesmo caráter, o mesmo exemplo de Cristo. E no decorrer dos séculos, de século em século, de cultura em cultura, isso tem sido mudado. E hoje nós vamos aí na parte 8, nós vamos falar sobre, na parte 9, nós vamos falar sobre parte 8 não, nós vamos falar sobre Mateus 5, 10 a 12, que finaliza ali o sermão das bem-aventuranças. Depois vem, né, os súditos do rei é o sal da terra, e assim por diante, a gente vai até os 7. Mas nesse momento, ele termina ali um tempo de explicação sobre as bem-aventuranças. É interessante que agora é um ato em que também vai ao contrário do que todos estão pensando nesse momento. Porque o que acontece? Ele ali está falando sobre bem-aventurados, né? Os pobres de espíritos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados humildes, né? Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pacificadores. E provavelmente quem estava em volta, e hoje em dia muitas vezes escuta isso, pensa bem, esses terão o reino dos céus, esses verão a Deus, esses são chamados filhos de Deus. Todo mundo pensa que bênção, né? O mundo vai aceitar e vai ser uma maravilha a vida desse povo. Um povo que chora pelos outros, um povo que não pensa em si mesmo, mas pensa nos outros, um povo que não quer guerra, que quer paz, com certeza vai ser aceito e vai fazer uma transformação grande no mundo, porque vai ser aceito pelas pessoas que não conhecem a Deus e que não aceitaram Jesus. Mas é interessante notar que ele chega aqui no 10, depois de ele ter falado sobre isso. Daí ele fala algo interessante, veja só. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viriam antes de vocês. Olha só o que ele diz. No 9, ele fala assim, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E aqui ele diz que esses pacificadores, então, se eles são bem-aventurados, para eles serem bem-aventurados ou serão perseguidos, né? Interessante que depois que ele fala sobre tudo que é necessário realmente estar fazendo segundo a vontade do Pai, aí ele finaliza aqui dizendo isso, falando que essas pessoas que seguem a vontade do reino serão odiados, né, pelo mundo, né? Não serão bem vistos pelo mundo. É interessante isso aí, né? E a palavra do Senhor em Daniel 7, 25, 7, né? O próprio Deus fala assim, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo e meio tempo, mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado,
e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu será entregue nas mãos dos santos, do povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno. Todos os governantes o adorarão e os obedecerão. Vejam bem. Aqueles que são perseguidos pela justiça de Deus que traz a paz. Aqueles que vivem para Deus. Como recompensa, o reino dos céus é dele. É isso que o Senhor quer dizer aqui. É interessante que ele fala de dois tipos de perseguição, calúnia, ódio, né? Ele fala sobre a perseguição, será perseguido, caluniado. Ele fala sobre a perseguição das palavras que dirão, querendo distorcer o que é verdade ou deixar a verdade relativa. E também fala sobre a perseguição física. E alguém pode dizer assim, não, mas Jesus levou todos os nossos pecados na cruz, já não existe mais isso. É interessante notar que no princípio, após a morte de Cristo, aqueles que pregavam o evangelho de Cristo foram perseguidos. Tiveram que sair dos seus países, muitos foram mortos em arenas. É isso que eu estou dizendo, que os tempos mudaram a visão do que é realmente ser súdito do reino. São pessoas que foram perseguidas. Então, quando chega em 300, quando Constantino diz que se batiza ou se batiza e aceita o cristianismo, que já era um poderio grande ali, um povo grande ali, que estava sufocando ali, atrapalhando os negócios dele, não julgando, e o povo ele começa a se acostumar com essas coisas. Hoje em dia você vê muita linguagem e muita forma de falar sobre a vontade de Jesus ou sobre os súditos do rei. E aqui ele fala que os pacificadores, sim, aqueles que buscam a justiça do Senhor, serão perseguidos. Os humildes que buscam a justiça do Senhor. Novamente, Jesus demonstra a inversão de valores do reino de Deus com os valores do mundo, né? Ou seja, se você é bom, se você é humilde, segundo a vontade do Senhor, se você é justo, se você é pacificador, com certeza você vai ser perseguido, né? Os pacificadores se tornarão os perseguidos. Jesus agora tratou da atitude dos cidadãos do reino como? Até agora, ele tinha tratado, né? Desculpa, até agora ele tinha tratado dos cidadãos do reino, a bem-aventurança, é o cidadão do reino com Deus, o cidadão do reino consigo mesmo, e o cidadão do reino com os outros. Agora, nesse ponto, Jesus agora considera a atitude do mundo com os cidadãos do reino pelas atitudes que eles vão ter, pela diferença que eles vão ser no mundo, né? Pois alguns poderiam pensar que um povo humilde, desprovido de si e dedicado às coisas dos outros, receberiam regozijo no mundo. Era isso o pensamento, mas ele queria mostrar para eles que não é bem assim, infelizmente. Tá? Agora, essa perseguição é a perseguição que o mundo não consegue sentir. Quando ele quer as coisas para si mesmo. Você vê muitas pessoas, algumas pessoas fazendo as coisas para si mesmo, justiça pensando em si mesmo. Então, esse aqui que Jesus está falando não é para essas pessoas. Não é, eu sou perseguido, a fulano me persegue. Por que te persegue? Eu sou odiado. Por que te odeia? Ele está falando pela justiça de Deus. Né? Pelo amor de Cristo. Porque você é humilde segundo a vontade de Cristo, porque você chora segundo a vontade de Cristo, porque você é pacificador segundo a vontade de Cristo. Isso não é para qualquer um. Isso é para aqueles que são salvos em Cristo Jesus e têm o coração transformado, que faz isso de todo o coração e de toda a alma. Ao contrário, Jesus declara que eles provocarão ódio e amargor no mundo. Não alegria e felicidade. É isso que a gente vê. Como está distorcido as coisas, né? Jesus nunca escondeu dos seus seguidores a realidade do sofrimento. Ele nunca disse isso. É interessante notar que as pessoas têm deturpado isso, misturando com o Antigo Testamento, a revelação de Cristo sobre a vontade de Deus. Vejam bem, aqui em Mateus 8, 19 e 20, ele fala assim, as raposas, vem ali os senhores da lei e dizem, eu vou te seguir, Senhor, eu vou para onde for. Como hoje em dia, talvez, alguns pensam, eu vou porque ele vai me dar em troca em dobro, vai me dar em triplo, porque ele vai me dar prosperidade. Veja bem o que Jesus diz aqui. Eles falam, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Ele fala assim, as raposas têm tocas e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem um lugar para reclinar a cabeça. Assim vocês querem me seguir?
E eles se calaram e não seguiram Jesus. Interessante isso, né? A perseguição não faz bem, né? Mas vamos ver então qual é o sentido da bem-aventurança e como as pessoas vão ser bem-aventuradas, né? Sendo humilde de coração e seguindo o que Jesus está ensinando. Lucas 14, 21 e 23 diz assim: se alguns vêm a mim e me ama, e ama pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a si mesmo, mas que eu, não pode ser meu discípulo. Parafraseando. Quem não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Ele declara a necessidade aqui de lançar também em sequência a nossa vida no Senhor, o alicerce nosso no Senhor. É necessário que as pessoas entendam que devem se entregar totalmente, né, a essa luta, a essa dedicação. O sal que não salga não serve nem para ser pisado, ou seja, você não pode ser falso. Né? O sal que é falso, ele não serve para nada. Né? Agora, com certeza, aquele que faz a vontade do Senhor, segundo a vontade do Senhor, ele é ódio para o mundo. Né? As pessoas querem ele longe, alguns acham assim, não, porque eu sou bonzinho, porque eu tenho caráter. Né? Isso daqui não é o que está dizendo aqui. Porque o ser humano, por natureza, ele deve ser bom, justo, ter empatia e caráter. Né? Jesus deixa claro, pois não quer que o sigam por ingenuidade. Ah, não, eu vou e vai ser tudo bem. Né? Estou livre do mundo. Se formou uma cúpula em minha volta e nada vai acontecer comigo. Quando forem perseguidos, eles vão sofrer no corpo, vão sofrer calúnias em seus nomes, saberão que quem prometeu é fiel para cumprir. Hebreus 10, 23. Ou seja, ele falou assim, eu venci o mundo, né? Eu estive no mundo, eu venci o mundo. Então, tipo assim, não esquenta a cabeça. Isso daqui é para todo mundo mesmo. Enquanto a gente estiver nesse mundo, vai ter aflições, vai ter dificuldade. Nós estamos vendo com essa pandemia, coronavírus, é para todo mundo. Entendeu? Se você não se cuidar, você vai mesmo. Se você não usar máscara, se você achar que é brincadeira, você vai mesmo. Porque o que vem no mundo é para todo mundo. O enchente, quando bate, se você mora no baixo, você vai no fundo. Né? Se você não sabe nadar, você pula na água, você morre afogado. O sol que nasce para ímpios, nasce para justos, e a lua também. Então você tem que analisar que aquilo que está falando é o seguinte, faça o que é segundo a vontade do Senhor, e realmente você vai passar por situações difíceis. Porque o mundo não te aceita, porque ele ainda não entende isso. A palavra do Senhor fala que para o mundo a palavra do Senhor não tem sentido. Tá? Mas qual é a causa dessa perseguição e ódio a um povo humilde e meigo? Qual que é a causa? Você pode estar se perguntando aí, gente, se você fizer toda a vontade de Deus, eu não vou ter paz, não vou ter sossego? Por quê? Qual é a causa? Vejam bem. O crime é simples. A acusação é a seguinte. Eles são idênticos ao seu mestre. Se Jesus foi perseguido, curando, tratando, fazendo milagres, pregando a vontade do Pai, se Jesus, e nós acreditamos nisso, foi pregado na cruz sem pecado, ele sendo o nosso mestre, e nós, os discípulos dele, por que alguém quer algo diferente? Se nós parecermos com ele. Se o mundo o odiou e ele venceu o mundo, por que nós queremos ter amizade com o mundo? A palavra do Senhor fala que quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. E tem gente que não entende isso. João 15, 18, 20 fala o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se da palavra que eu vos disse: nenhum escravo é maior do que seu senhor. Ou seja, nenhum escravo é maior que seu senhor, nenhum discípulo é maior que seu mestre. As pessoas, quando olharem um discípulo, têm que olhar o seu mestre. Quando olham o escravo, o servo, olham o seu senhor. Nenhum escravo é maior. Por que alguém quer mais grandeza, ou quer ter prosperidade, ou quer ter regozijos nessa terra, tesouros nessa terra? Querem ser bem vistos, o bem quisto, ter posições nessa terra. E aqui ele deixa claro, em João 15, 18, 20.
São perseguidos, pois o seu amor simples entra em contraste com o orgulho, a arrogância de uma geração ímpia que pode até fingir, mas não tem a aparência do seu Cristo, do seu Senhor. É isso que a gente vê. A gente vê em reuniões. Nós vemos em discussões quando se coloca o nome de Deus. Ai, porque graças a Deus, ai, porque Deus. E quando se lê um versículo para deixar mais religioso a situação, é triste isso. João 3, 19 e 20 diz o seguinte: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas o homem preferiram as trevas, pois suas obras são más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas, mostradas. É interessante isso daqui. Aquele que tem as bem-aventuranças do Senhor, faz a vontade do Senhor e busca a justiça do Senhor, eles vão ser perseguidos porque, sendo luz, aquelas pessoas que têm outros tipos de interesse, tá? E que odeiam a luz, têm medo de chegar perto. Porque aquela pessoa, quando vê que tem algo errado, ela vai manifestar. Ela vai manifestar, mas não em espíritos, vamos dizer assim, ela vai manifestar que tem algo errado ali. Ela vai ter discernimento e ela não vai aceitar acordo. Jesus nunca aceitou acordo com o demônio. Nunca aceitou acordo com as coisas erradas, por isso que ele não tinha pecado. Esse que é o entendimento. Essa palavra ela diz bem no finalzinho: quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas, mostradas. Por que vai ser mostrado? Ou você aceita? Se você aceita, ainda não aprendeu os princípios dos súditos do rei. Tá? Ah, mas eu preciso, é a minha posição. Não, não é bem assim. Ele não te pediu posição nenhuma que te contrariasse à vontade dele. Os súditos deveriam alegrar-se, pois o espírito e o caráter do Senhor foi visto neles, e por isso eles são perseguidos, são odiados, são constrangidos, são caluniados. Não são bem-vindos em algumas coisas. Alegrem-se por ter o privilégio de padecer, né, de sofrer por aquele que morreu por vocês, que morreu por mim. Filipenses 1, 28, 29 fala sobre isso e Atos 5, 41. Os injustiçados e perseguidos deverão alegrar-se, pois o seu sofrimento não foi em vão, vazio. Alegre-se, pois ele transformou o seu caráter, transformou a sua vida, transformou o seu pensamento. E você está preparado e se preparando para um dia encontrar com ele, eternamente. Tiago 1, 2, 4 diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, ou seja, quando você persevera, quando você vence as provações, você sai forjado. Você sai outra pessoa. Tá? Quando você busca a vontade do Pai e aprende com aquilo. Produz glória e ainda toda a compaixão. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4, 17. Nenhuma ameaça temporal pode intimidar aquele cujo tesouro verdadeiro está garantido nos céus. Esse é o entendimento do reino dos céus. Não é tolo aquele que larga aquilo que não pode manter, em troca daquilo que não pode perder. Ou seja, se você tem que largar alguma coisa que você não pode manter, é algo temporário. Você não é tolo para agarrar aquilo que você não pode perder, porque foi te dado de graça. Vemos então que a prática da justiça do reino dos céus, por parte dos súditos do reino, influi as injustiças, os quais perseguem, os quais vão os perseguir em morte e a eles confrontar. A justiça exigida por este reino é maior que a lei de Moisés.
A lei do reino é inabalável, incontestável, imutável. E isso causa ódio e perseguição. Porque a lei ela pode ser mudada, a lei ela tem várias vertentes, a lei ela pode ser olhada de forma diferente ou interpretada de forma diferente. Mas os princípios do reino não. Jesus declara que sentir vontade de revidar é real, mas vencer o espírito de valentia pela calma, pela serenidade e caráter do ser, de fato, é ser de fato valente e herói. É assim que são vencidos os impulsos violentos da vingança e de todo pecado. É assim que se tem domínio e se governa o seu espírito no meio da corrupção moral e espiritual deste mundo e desta vida que vivemos. Ser súdito fiel do reino de Deus é ser realmente um herói no meio do reino das trevas e do pecado. Sofrer injúrias e perseguições por amor de Jesus Cristo e seu reino e ser realmente vitorioso pelo poder do Rei dos céus e não pelo nosso poder do Rei dos céus e da terra. Alegrai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 12 e 6, 23. Alegrai-vos no meio de perseguições, injúrias, calúnias, mentiras e ódio. São coisas que somente o verdadeiro súdito do reino de Deus pode experimentar. Ao homem natural é impossível, devido à sua velha natureza. Só para os crentes em Cristo é possível, não pelas suas forças, mas pelo poder de Cristo manifestado na sua nova natureza espiritual. Pois o verdadeiro crente em Cristo é uma nova criatura de Deus. Amém? Aí algumas advertências do Senhor Jesus aos ricos, né? Que ele faz lá em Lucas 6, 24 e 26, que é sobre isso. Ele fala assim, ai de vós, os ricos, né? Mas não porque os ricos não podem ir para o reino dos céus. Ai de vós, os ricos, que se acham ricos, né? Que não se acham pobres de espírito, acham que já tem tudo. Porque a palavra de Deus fala sobre espiritualidade. Que coloca, né, o seu coração naquilo que você acha que tem de tudo, e acha que é rico, e acha que não precisa de mais ninguém. Ele fala, ai de vocês, os fartos, quando fala lá em Mateus, ai de vocês que têm fome. Porque vocês que se acham fartos e que se fartam também da desgraça e da necessidade dos outros, coitado de vocês. Ele fala assim, ai de vocês também os que riem, né? Por quê? Não é porque você não deve rir da felicidade da vida, mas porque você ri do sofrimento dos outros. Ri da impotência ou do fracasso dos outros, né? Ai de vós, quando todos os homens os louvarem. Mas por que isso? O louvor justo e humilde cometido tem sua razão de ser. Ou seja, honra quem tem honra. Mas o louvor exagerado e total é perigoso e pode tornar-se um veneno para a alma do indivíduo. A perseguição, a vanglória, o orgulho podem dominá-lo. A persuasão, a vanglória e o orgulho podem dominá-lo. E o seu eu se tornará o seu Deus. E, consequentemente, sua alma perecerá eternamente, se for descrente. Isso é também muito perigoso para os crentes. Se for iludido, perderá sua vida de serviço como súdito do reino de Deus. Não se iluda, não se engane com isso. Tem muita gente enganada. E aqui não está falando que perde a salvação, mas que perdeu um tempo imenso de alegria e de felicidade, de bem-aventuranças. Felizes e alegres são os que são injustiçados, injuriados, perseguidos e não louvados pelo homem, e sim por Deus. Nós precisamos pensar nisso. Nesse momento aqui, ele finaliza esse ponto, né? Nesse momento aqui, ele finaliza as bem-aventuranças. Coloca no teu coração.
As bem-aventuranças é para aquele que segue a vontade do Senhor e reconhece a sua sensibilidade, a sua fraqueza e a sua humanidade. Mas isso não significa que você vai ser feliz no sentido humano de ser ou no caráter humano de ser, como muitas pessoas querem, prosperidade, aceitação do mundo. Não. Isso significa que muitas vezes vão ser perseguidos, odiados e caluniados. Mas ele fala assim, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fique com Deus, reflete nessa palavra. E pensa o que você tem feito, né? Se você é abençoado, amém. Não importa a vida que você tem, se você é o mais simples dos homens, humanamente, financeiramente, o mais rico dos homens. Nós estamos falando sobre a palavra de Deus, palavra espiritual, sinceridade. Porque aquilo que é construído na verdade, na justiça, né? Não tem peso de pecado, não tem peso de imoralidade. Fique com Deus e Deus te abençoe. No próximo vídeo a gente vai fazer um resuminho rápido sobre todo o percurso, para depois nós entrarmos na outra etapa, que vai ser o próximo, né? Vai ser a parte 9, Mateus 5, 13 e 16. Fica com Deus, Deus te abençoe.